No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre cego guiando cego, e ambos caíram no precipício. Você vai entender quando eu começar a falar durante o vídeo, quando eu começar a expor o tema. Vem com o Tio Fera. Antes de mais nada, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Como é que um bando de gente religiosa quer curar e libertar pessoas, se a religiosidade é uma prisão, se a religiosidade é o maior dos demônios? Eu não entendo. Bem, cego guiando cego. Isso é um termo bíblico que significa dizer que as pessoas estão sem preparo conduzindo outras. E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muito culto de cura e libertação, mas as pessoas que estão curando e libertando, geralmente ou na maioria das vezes, estão presas e doentes. Como é que eu, estando preso e doente, posso curar e libertar pessoas? A religiosidade, como eu falei em outro vídeo, ela é uma prisão também, porque ela é uma arma de Satanás. Então as pessoas que são religiosas, elas estão presas àqueles dogmas, àquela religiosidade, aquela coisa chata. Mas essas pessoas religiosas querem estar libertando pessoas que estão oprimidas. Acontece que a religiosidade, ela é uma opressão. E ela é pior do que as outras opressões, porque ela não só oprime o religioso, como ela faz com que o religioso passe a oprimir outras pessoas. Quando você não foi curado, você tem feridas aqui dentro que não foram tratadas, e quando você está opresso, preso, a tua tendência é, ao invés de libertar pessoas e curá-las, você vai simplesmente prender mais essas pessoas e vai machucá-las. Porque você não sabe como tratar, pelo fato de ser religioso. O problema é que os religiosos, eles querem estar atuando, porque o religioso, ele vive de aparência, como eu falei em outro vídeo. Ele adora aparecer. Então, para ele, cuidar de pessoas é interessante. Afinal, ele vai ter um título, já que ele na vida é tão inútil assim. O que acontece também é que eu não entendo muito de igrejas que se dizem missionárias, por exemplo, mas que perseguem cristãos. Mas elas querem investir em missões. Se você persegue cristão, você não é missionário. Se a tua igreja fica perseguindo pessoas, ela não é missionária, porque uma coisa não bate com a outra. Os missionários são perseguidos. Então, na verdade, se a igreja fica perseguindo, é muito religiosa, também não pode ser uma igreja missionária. Mas é o que temos visto. Aí eu também queria falar sobre a libertação e a cura. O que é a tal da libertação e a cura? A palavra de Deus fala: se é o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, Jesus é que traz essa liberdade, essa libertação. Só que para a pessoa se libertar, ela é um processo. Não é uma coisa assim, eu vou orar por você e é um passo de mágica e você está liberto. Não. E a principal libertação que Deus quer é justamente a libertação da religiosidade. Ou seja, eu era religioso e agora eu não sou mais. Aí sim eu posso dizer que eu sou livre. Porque não vai adiantar Deus simplesmente nos libertar de pecados, de outras coisas, e ficarmos presos na religiosidade. Essa libertação, ela vai ser meio que falha, digamos assim. Vai faltar alguma coisa. Então Deus, ele prefere que você se liberte primeiro da religiosidade, porque aí quando você se liberta dela, você se liberta de todo o resto. A religiosidade, ela é como um câncer e ela traz malefícios para as pessoas. Inclusive, as pessoas que são religiosas, elas acreditam basicamente que são Deus.
porque elas não aceitam mais serem corrigidas, elas se colocam num patamar acima dos outros. Aí eu me torno líder, preciso de uma libertação, mas eu jamais vou dizer que preciso da libertação, porque afinal eu já sou líder, e aí as pessoas acham que por ser líder não precisa de mais nada. Pelo contrário, muitos líderes aí estão realmente precisando de uma libertação grande nessa área da religiosidade. Os religiosos foram os que mataram Jesus. Eles tramaram a morte de Jesus. Eles é que planejaram mandar Jesus para a cruz. Não foram os pecadores. Os religiosos é que tinham inveja de Cristo, porque eles não conseguiam se destacar como Jesus. Acontece que Jesus se destacava porque Jesus, ele é espiritual. Jesus foi o ser mais espiritual que passou por aqui, pela terra. Então Jesus, ele simplesmente agia de uma forma diferente, que os religiosos não sabiam como agir daquele jeito, como se destacar daquele jeito. A espiritualidade, quando ela é de verdade, quando ela é verdadeira, ela faz com que você brilhe naturalmente. Você não precisa fazer muito esforço. E é isso que os religiosos não entendem. Eles querem fazer as coisas por esforço e não pela vontade de Deus. Eles não se submetem à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela vai meio que ser um soco no estômago da religiosidade, principalmente porque Deus manda a gente renunciar, e a renúncia para um religioso é muito difícil de entender. É muito difícil de entender também aquela parte em que Deus fala que nós devemos perder para ganhar, que nós devemos diminuir para crescer. A ótica do religioso é contrária da ótica de Deus. É por isso que o religioso, ele é servo de Satanás. Porque Satanás vai pela vaidade, pelo orgulho, e o religioso tem todas as características de Satanás. Quando chegarmos no céu, teremos duas filas. Uma que Deus dirá: vinde a mim os benditos do meu Pai. E a outra, onde Deus dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo do inferno. Essas duas filas são simples de entender. A fila dos benditos do meu Pai são os cristãos, a verdadeira igreja. A fila dos que vão para o inferno serão os religiosos. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.